Bom dia, meus amados irmãos. Nós vamos meditar nessa manhã em Romanos capítulo 16, o versículo 1 e o 2. Nosso personagem dessa manhã é uma mulher, uma irmã cujo nome é Febe. Seu nome quer dizer radiante. Febe era uma moradora de Cencreia. Cencreia era uma cidade próxima de Corinto, era uma cidade portuária no Golfo Sarônico. E é interessante, essa senhora, cujo nome é Febe, a importância que Paulo dá nas suas saudações aqui em Romanos 16. Há uma galeria de pessoas lembradas, nomes, mas especialmente as nossas irmãs. Como Paulo vai trazer à memória nossa a importância do trabalho que as nossas irmãs em Cristo exercem, esse papel glorioso, esse papel que ninguém mais poderia ocupar senão as nossas irmãs. Então diz o apóstolo Paulo dessa mulher cujo nome é Febe. A única passagem que fala dela está aqui. Diz assim a palavra de Deus: recomendo-vos Febe, nossa irmã, a qual é serva na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tem hospedado a muitos, como também a mim. Irmãos, é impressionante a preciosidade dessa passagem ao final da carta de Romanos, que Paulo está escrevendo, endereçando à igreja em Roma, e depois de um conteúdo precioso podemos dizer, de doutrina, fundamentos do Evangelho, agora nós chegamos ao final da carta e encontramos essas saudações. Então aqui nós temos uma galeria de pessoas que trabalharam, que serviram ao Evangelho. Mas gostaria de ocupar com Febe, uma mulher cujo nome é radiante, brilhante. O seu papel naqueles dias. Eu estava pensando no que a palavra protetora é o que Paulo diz, ela tem sido protetora. Ela tem protegido a muitos. E a mim também. A palavra protetora aqui é a ideia de alguém guardiã. Essa mulher era uma mulher de posses, de condições financeiras. E vamos lembrar, irmãos, que muitas das vezes os estrangeiros não tinham condições, podemos assim dizer, necessitavam de ajuda. E essa mulher então se colocava à disposição para ajudar no que fosse necessário para usar os seus bens. Essa é a ideia. A palavra protetora quer dizer patrocinadora, disposta a ajudar em todos os sentidos, socorrendo com os seus próprios recursos. Usava os seus recursos para socorrer outros. E aqui diz o apóstolo Paulo: porque tem hospedado a muitos. E eu queria destacar hospedado a muitos. Hospitalidade. O que nós podemos lembrar da hospitalidade? Nós podemos lembrar da casa de Pedro. Pedro era um homem hospitaleiro. Vemos Pedro
acolhendo o Senhor Jesus na sua casa, por ocasião que o Senhor Jesus curou a sua sogra. Uma casa a serviço, à disposição. E nós sabemos o papel que as nossas irmãs desempenham na hospitalidade, pois são elas que, de fato, preparam o ambiente, arrumam. É a elas que, de fato, está essa incumbência de cuidar desses afazeres, de preparar a alimentação, o lugar do descanso. Então, quando nós olhamos esse papel de Febe, ela estava servindo a igreja em Sancreia, uma cidade próxima de Corinto. Talvez uma outra igreja além da igreja que nós conhecemos de Corinto. Mas aqui é Sancreia, um porto mais distante um pouquinho de Corinto, uma cidade portuária próximo do mar. E essa mulher está indo para Roma. Nós estamos olhando aqui, talvez uma mudança de lugar. Ela está indo para Roma e Paulo está dizendo, escrevendo aos irmãos para que pudessem recebê-la. Era necessário naqueles dias, e é necessário em nossos dias, podemos assim dizer, com tantos enganos, com tantas coisas acontecendo, era responsabilidade dos irmãos escrever uma carta de recomendação, assinada pelos irmãos responsáveis, os anciãos, os presbíteros, recomendando aquele irmão que iria mudar. Nós olhamos isso em Atos 18 e 27, Priscila e Áquila escrevendo uma carta, recomendando Apolo. Era uma maneira de evitar os enganadores, para que não houvesse abuso. Então uma carta, a importância de uma carta. Mas voltando para pensar nessa irmã, cujo nome é Febe, a palavra servindo, diaconizando. Irmãos, ela não recebeu, ela não foi, me permita dizer, eleita, um aspecto assim público, reconhecimento público da palavra diácono, mas esse serviço que ela fazia com muita propriedade era reconhecido. Se colocar a serviço de outro, servir, diaconizar, essa é a ideia. Uma serva, uma prontidão, alguém que estava servindo aos irmãos. Quantas necessidades existem na vida de uma igreja, necessidades diversas. E essa mulher se colocou ao serviço, à disposição de ajudar os mais velhos. Com certeza havia necessidade daquela igreja de Sancreia. E olha o que o apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 4, versículo 3. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudeis essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, com Clemente e com os meus outros cooperadores, cujo nome estão no livro da vida. É impressionante, irmãos, olharmos para essa passagem, uma mulher sendo recomendada para que pudesse ser recebida pela igreja em Roma. E a forma com que Paulo fala dela, ela tem sido protetora, uma guardiã. Ela me tem protegido a mim, mas ela tem protegido a muitos. Uma proteção. Aqui, na passagem que eu estou lendo, ela tem hospedado, hospitalidade.
A palavra hospitalidade nos é apresentada muitas vezes. Olha o que diz o apóstolo aqui, falando aos romanos. Ele diz assim, aos romanos, capítulo 12, verso 10, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. E ele diz, para que seja, no versículo 3, comunicai com os santos nas suas necessidades e segui a hospitalidade. Desde o Antigo Testamento. Nós vamos ver lá no livro de Gênesis, olhamos em Abraão, nós vemos aqueles anjos indo visitar Abraão, a preocupação de receber aqueles anjos. Nós olhamos no capítulo 13 da carta aos Hebreus, capítulo 13, diz a palavra de Deus que alguns hospedaram anjos, mas não sabiam que estavam hospedando anjos. Hospitalidade, um trabalho sublime. E o apóstolo Pedro mais tarde o apóstolo Pedro também escreve na sua carta a respeito dessa hospitalidade em 2 Pedro. Ele vai dizer isso, ele vai falar isso para nós com respeito a essa hospitalidade, a importância disto, que o Senhor possa, irmãos, nos ajudar a ter esse coração exercitado nesse glorioso serviço, para também que possamos ser útil à semelhança de Febe. Nossas irmãs, nesta manhã, que o Senhor, nosso Deus, nos faça pessoas também na semelhança de Febe, alguém que se dispunha a servir aos irmãos. E então eu mencionei de Pedro, ele diz, sendo hospitaleiro uns para com os outros, sem murmurações. Fazendo com alegria. Creio que esse era o que Febe fazia, com uma disposição no seu coração. Uma mulher hospitaleira, uma mulher pronta. Nós lembramos de uma mulher cujo nome é Marta, irmã de Maria. Aquela mulher também é um exemplo de serviço. Uma mulher ocupada, preocupada em fazer o seu melhor. Nós olhamos em Marta, no capítulo 11 de Lucas, o Senhor Jesus indo para Betânia com o fim de ser recebido por aquela família. E vemos ali a exaustão de Marta, procurando fazer o seu melhor. E nós vamos olhar uma mulher em pleno desenvolvimento espiritual. Marta. A Marta do capítulo 11 de Lucas e a Marta do capítulo 12 do Evangelho de João. Aí em João você vai ouvir, Marta servia. Marta não reclama. Marta não fala mais de Maria, mas ela está servindo. Está servindo os que estão sentados à mesa. Então que esse exemplo de servir, de Febe, servindo a igreja em Sancreia. Nós pensamos no trabalho que as nossas queridas irmãs fazem, que as nossas esposas fazem em nossos lares. Como seria se nós não tivéssemos esse auxílio, esse serviço feito com tanto carinho, com tanta qualidade, que essas nossas mulheres radiantes, na semelhança de Febe, estão fazendo.
E Paulo então recomenda essa irmã. Paulo diz para que ela fosse recebida no Senhor como convém aos santos. À altura, uma recepção à altura daquilo que aquela irmã fazia para os santos, para os irmãos, sem olhar posição, o lugar que ocupa. É o que ele está dizendo aqui. Para que vocês recebam no Senhor, como convém aos santos, e ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tem hospedado a muitos. Nossos lares, sendo usados por Deus para acolher. Hospitalidade não é dom, irmãos. Nós desenvolvemos. É um aprendizado. Hospitalidade é algo que nós desenvolvemos, não depende do que nós possuímos, do tamanho da nossa casa, mas uma disposição de mente e coração. Ela tem hospedado a muitos. Um trabalho glorioso. Que o Senhor, na sua infinita graça, nos ajude. Que Febes, que irmãs radiantes como essa, como aquelas lá de Filipenses 4, mulheres que serviram com Paulo no Evangelho, trabalharam com Paulo no Evangelho, se esforçaram. Essa é a ideia de trabalhar junto, lado a lado. Nós lembramos do trabalho em Filipos. Lá em Filipos começou na beira de um rio, com a conversão de uma mulher cujo nome é Lídia, a vendedora de púrpura. E ela vai dizer para aqueles pregadores: se vocês me julgam fiel, se vocês julgam que a minha conversão é verdadeira, entrem em minha casa. A ideia de entrar na casa, a ideia de agora receber cuidado, proteção, é o que Febe fez, é o que Lídia está querendo fazer. Eu quero ajudar nessa obra a partir de agora. Entre em minha casa. E aquele servo de Deus, a partir daquele dia, tinha um lugar, um ponto de partida. Não eram mais estranhos, não eram mais desconhecidos. E aqui então Paulo diz: e peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudeis essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho. Minhas irmãs em Cristo, minhas irmãs, vocês estão servindo, trabalhando, ajudando nessa obra gloriosa. Que o Senhor as faça radiantes, envolvidas nesse glorioso serviço. Amém.